Olá pessoal, sou o professor Valente da Faculdade da Água e estamos aqui para a aula 37 do curso de Produção de Água em Pequenas Bacias Hidrográficas e é o vídeo 39 da Faculdade da Água. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a aplicação da hidrologia de pequenas bacias hidrográficas. Já falamos muitas vezes sobre nossas preocupações com os comportamentos específicos das pequenas bacias hidrográficas, que demandam princípios hidrológicos apropriados. Vamos ver quando efetivamente tais preocupações começaram a ser aplicadas em prática por nós, a hidrologia de pequenas bacias hidrográficas. Em 1999, por interveniência do professor Paulo Santana e Castro, foi firmado um convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa e a Sociedade de Investigações Florestais, entidade sediada da Universidade Federal de Viçosa. O objetivo era fazer estudos hidrológicos na bacia do Ribeirão São Bartolomeu, que era um manancial de abastecimento tanto da cidade quanto do campus da universidade, e que mostrava sinais de queda de vazão contínua ao longo dos anos, porque já vinha mostrando queda de vazão contínua ao longo dos últimos anos. Os primeiros estudos foram concentrados no tratamento da vegetação ciliar de uma pequena bacia chamada Bacia do Cardoso. Essa bacia fazia divisa com áreas da Universidade Federal de Viçosa. Tais estudos se mostraram promissores, produzindo aumento da vazão do córrego drenante. Aqui está a pequena bacia, essa é a pequena bacia do Cardoso. Tá? Aqui você tem já a cidade de Viçosa, bairro da cidade de Viçosa, que também já tem uma expansão de núcleo populacional. Essa bacia tem em torno de 15 hectares, tá? E está sediada próximo à universidade. Então aqui nessa área aqui, essa área aqui já é uma área pertencente à Universidade Federal de Viçosa. Mas o professor Paulo acabou indo compor o corpo docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no final de 1999, em Porto Alegre, e indicou meu nome para dar continuidade ao convênio que já previa novas versões. Eu andava um pouco afastado das áreas de hidrologia, porque tinha assumido outros compromissos no Departamento de Engenharia Florestal e estava cuidando de energia da madeira, mas sem se desligar completamente do meu interesse pela área hidrológica. Junto com o convênio, veio então estudante de engenharia florestal na época, o Marcos Antônio Gomes, que hoje é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, que foi um baluarte nos estudos que passamos a conduzir. Já disse algumas vezes que espero ter a participação do professor Marcos Antônio Gomes aqui nessa Faculdade da Água. O professor Paulo havia instalado um pluviógrafo e um limígrafo para monitorar o comportamento hidrológico da pequena bacia. Então, olha aqui, você tem aqui um medidor de vazão, que é um vertedor em forma de calha, que o professor Paulo montou um sistema de pesquisa, tá? Ele estava interessado em fazer trabalhos de pesquisa mais aprofundados, então esse sistema mede vazão com mais exatidão. E aqui do lado tinha um registrador de dados, tá? Que é um linígrafo. Então aqui você tem um conjunto medidor de vazão muito interessante. Esse medidor estava colocado aqui na saída da bacia. Aqui é o córrego drenante, passa por essa região aqui, mais ou menos nessa posição estava instalado o linígrafo. E também um pluviógrafo. Foi instalado um pluviógrafo de carta na época, um pluviógrafo antigo, um sistema de relógio, com um papel milimetrado colocado sobre a superfície desse cilindro de relógio, e uma pena que se movimenta de acordo com a movimentação da altura da lâmina d'água aqui na calha e vai traçando os valores medidos de altura da lâmina d'água sobre aqui o medidor. Bem, instalado esse sistema de medição, então eu comecei, quando assumia os trabalhos, em 2000 praticamente não fizemos nada, e eu passei a perceber, ao analisar, passar daí desse período, analisar os
os dados obtidos por esse sistema de medição, eu passei a ter a certeza de que você precisava ter mais cuidado, ou mais informação, ou mais análise das hidrógrafas, ou seja, das vazões provocadas por chuvas que atingiam essa bacia. Então comecei a notar que a bacia tinha um comportamento muito específico quando de processar essas chuvas que atingiam a sua superfície. E aí sim, cada vez mais nós começamos a imaginar a necessidade de desenvolver, na verdade, um apêndice, né, da hidrologia tradicional, que era a hidrologia aplicada a pequenas bacias hidrográficas. Já que a hidrologia tradicional trabalha muito com modelos matemáticos, e esses modelos matemáticos não se mostravam muito adequados quando eu tentava aplicar alguns modelos nessa pequena bacia, sentia dificuldade por necessidade de dados, de informações que não eram conhecidas. A partir daí, então, veio claramente à minha mente um artigo lido em 1968, pouco depois de criarmos a primeira disciplina de hidrologia e manejo de bacias hidrográficas no Brasil, aqui em Viçosa, no curso de Engenharia Florestal da então Escola Superior de Floresta da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, que era o nome da Universidade Federal de Viçosa naquela época. Recebemos a consultoria de um professor americano, William Soper, da Universidade da Pensilvânia, e ele trouxe algumas publicações dos trabalhos feitos em hidrologia nos Estados Unidos. E dentre essas publicações eu li o artigo do professor John Hewlett, que é já falecido, que era professor então na época da Universidade de Geórgia e que estava fazendo muitos trabalhos em pequenas bacias hidrográficas. Mas no final desse vídeo eu ainda vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o professor Hewlett. Percebi ali a importância de focar a produção de água a partir de estudo de pequenas bacias. Reforçou essa ideia que já vinha sendo consolidada, de trabalhar com pequenas bacias. Focar mais nos aspectos físicos de desenvolvimento dos fenômenos. Então, deixar um pouco de lado aquela fixação em estabelecer modelos matemáticos e passar a observar in loco o comportamento da bacia. Então, após uma chuva, por exemplo, você vê o que estava acontecendo com a enxurrada, onde você teve mais enxurrada, onde você teve menos enxurrada, tá? Qual foi a intensidade da chuva, como é que essa chuva se distribuiu ao longo do período da sua duração e qual foi a reação. Ao analisar o dado do lirígrafo, tá? Você verificar qual foi a reação da bacia a essa variação de intensidade de chuva ou a essa intensidade de chuva específica que tinha sido observada. A partir de 2001, então isso foi 2002, eu fiquei tateando essas informações. A partir de 2001, eu me vi realmente inteiramente envolvido na bacia, na frequência diária, como ela estava próximo da minha residência, eu passei a ter uma frequência diária nessa bacia. Eu havia me aposentado em 1999, depois em 1993 eu havia me aposentado, tinha ficado até 1999 na Universidade como pesquisador visitante, e a partir daí eu estava livre para ter esse comportamento, de estar indo para a bacia todo dia, passando tempo lá. Eu estava livre tanto das tarefas acadêmicas, né, quanto das amarras, dos rigores, dos protocolos de atividade de pesquisa. Eu estava livre para cultivar minhas próprias ideias e mergulhei de cabeça na aplicabilidade prática dos conhecimentos científicos acumulados, adaptando os seus rigores às possibilidades e realidades do campo. É isso que eu passei a fazer. Quer dizer, você não tinha mais aquela pressão da academia. Eu estava com liberdade de tempo para poder frequentar a bacia com bastante assiduidade, tá? E estava livre dessas amarras que eu já falei. O menino nascido na roça, o menino nascido e criado na roça, tá? Estava de volta ao seu palco. Me senti depois de vários anos, já um pouco mais alquebrado pela contagem dos anos, eu me senti mais à vontade. E voltando, né? E voltando àquela ideia, voltando a me lembrar daquele encantamento com uma gotícula de água
se deslocando aleatoriamente sobre a superfície de uma folha de inhame. Inhame que era plantado estrategicamente próximo à nascente para que você coletasse uma folha e usasse como recipiente para tomar um pouco de água limpa e cristalina. Ao frequentar diariamente a bacia do Cardoso, eu tive aumentado a minha capacidade de observação, tive de desenvolver a minha capacidade de observação. Então, ver como é que os fenômenos hidrológicos se comportavam, né, fisicamente sobre uma unidade tipo essa pequena bacia do Cardoso. Então, esse foi o início, na verdade, das aplicações, né, de conhecimentos hidrológicos, no nosso caso específico, e os conhecimentos hidrológicos em pequenas bacias hidrográficas. Bem, vamos parar um pouco de conversa fiada e vamos à pequena bacia. Aqui está, então, a bacia que já mostrei, a bacia do Cardoso, a bacia de 15 hectares, com uma área bastante degradada, essa região toda aqui, mais ou menos 2/3, quase 2/3 de área bastante degradada, e em torno de mais ou menos 1/3, e tinha uma mata nativa, né, secundária, tá? Secundária já, que já em estado de formação e desenvolvimento. Algumas áreas já bem mais desenvolvidas, outras em estágio inicial de desenvolvimento. Aqui está o sistema de medição, que nós já comentamos, né? Tem aqui a calha e o olinígrafo e aqui o pluviógrafo. Então, nós tínhamos possibilidade de medir chegada de água e saída de água da bacia. Bem, o que começou a nos incomodar nessa pequena bacia foi o estado de degradação dessa área aí. Na área de floresta a gente não podia fazer grandes coisas, porque é uma área já de mata nativa protegida pela legislação florestal, e as demais áreas, que ele usou com mais ou menos 2/3, está um estado forte de degradação. Em 2000 eles colocaram fogo em uma pequena área, em 2001 também, no período de estiagem, a bacia sofreu o ataque de incêndios, né? E aquela ideia, aquela proximidade de áreas urbanas, ela tinha uma trilha, inclusive, de trânsito de pessoas, um grande número de trânsito de pessoas a pé, que passavam de uma extremidade da bacia para outra, de um núcleo populacional para outro núcleo populacional. Então, nós começamos a perceber que a gente tinha pouco controle. O que a gente queria fazer na bacia, de implantar sistemas vegetativos para tentar produção de água, começou a ficar meio complicado, pela presença contínua desse pessoal e pela possibilidade de ter incêndios mais ou menos constantes ou praticamente incêndios todo ano. Olha que você tem que o estado de uma encosta da bacia era ruim, tá? Estava ruim. Aqui, olha, que é péssimo. Essa aqui aqui estava ruim, aqui estava péssimo. Olha, o incêndio tinha praticamente destruído, o fogo tinha praticamente destruído a vegetação nessa encosta aqui, que tem uma declividade nessa posição de quase 100%, tá? Então, você tinha declividade. A bacia é predominantemente de declividades altas, elevadas. Então, nós começamos a notar que depois de uma chuva forte, você viu uma grande quantidade de enxurrada formada numa área igual a essa, por exemplo. Essa aqui é uma área torrencial, em hidrogênio chama de área torrencial. O que seria uma área torrencial? É uma área que você tem uma região de coleta, de forte coleta de enxurrada, e depois tem um canal de escoamento dessa enxurrada. Então, isso aqui realmente era uma torrente. Então, o que nós tentamos fazer? Implantar alguma coisa, tá? Principalmente em práticas mecânicas, tá? Para ver se a gente minorava o comportamento dessa hidrológica dessa pequena bacia. Olha que nós construímos então a caixa, esse aqui é uma caixa, tá? Aqui você tem uma caixa, duas caixas, 3, 4 caixas. Nesse formato aqui, uma caixa de 3 metros de largura por 1,5 metro de comprimento, por 1,5 metro de largura e em torno de 1 metro de profundidade. São 4 caixas. Então, a enxurrada formada nessa região aqui, que tendia a descer por esse canal de escoamento, quando chegava no canal, ele encontrava essas quatro caixas. Então, em sequência, caía na primeira caixa, enchia, passava para a segunda caixa, enchia para a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Com isso, a gente começou a perceber que a quantidade de enxurrada que saía da bacia tinha diminuído, analisando a hidrógrafa formada após essas chuvas. Então, a gente vê que
para chuvas de intensidade e durações semelhantes, o que antes você tinha uma grande formação de enxurrada acusada pelo Ninígaro, depois da construção das caixas você teve esse volume diminuído. Bem, e aí passamos a adotar também logo em seguida alguns outros procedimentos mecânicos. Então, no outra encosta, nós construímos esses terraços aqui, esses terraços em nível, tá? Terraços de pequena dimensão, 30 centímetros em média de largura por mais ou menos 25 centímetros em média de profundidade. Estes são chamados em conservação de solo, normalmente de cordões em contorno, e também possivelmente então a água que com a enxurrada começava a formar nessa encosta, ela ia deslizando e chegando no terraço, ela era retida por esse terraço, permanecia armazenada aí durante um certo tempo até acabar infiltrando no solo. Então são as providências que a gente tomou. Nós construímos essas caixas, ou alguma outra caixa em outra posição, e esses terraços numa encosta e também um pouquinho de terraço na outra encosta, tá? Nessa posição mais ou menos aqui também, nós acabamos construindo mais um pouquinho, um pouco de terraço com o andar do tempo aí. Bem, na verdade, continuamos a medir, né? Continuamos o sistema de medição para ver esse comportamento. E a partir daí ficamos restritos a esse tipo de procedimento. Não fizemos mais nada na bacia, porque começamos a notar que estava ficando inviável a gente pensar em fazer um trabalho mais efetivo aqui, dada essa característica urbana, né? Já bastante frequentada por pessoas e que o controle, de difícil fazer um controle dessas coisas. Tá? Bem, olha, vamos ver vamos analisar o que aconteceu antes e depois da construção daquelas práticas mecânicas, tá? Das caixas dos terraços. Essa aqui é uma hidráulica que nós já conhecemos, né? Na aula passada nós falamos sobre ela, de como medir vazão. E aqui está, na verdade, um sistema que a gente passou a adotar, livre das amarras dos procedimentos, dos rigores dos procedimentos científicos, né? De pesquisa. Então, passamos a adotar, por exemplo, um sistema bastante elementar de cálculo de área de escoamento especial, que é a rede de pontos. Você vai dizer, mas numa altura dessa, você ainda está inventando esse negócio de rede de pontos, medir área? Bem, eu estou procurando ferramentas que dê ao pessoal do campo, né, tanto ao produtor quanto a técnicos de campo, a possibilidade de fazer medições sem preocupação com valores muito exatos. Porque não vem o caso, não adianta você ter uma medição com muita exatidão se você não tem controle sobre outros detalhes da bacia, então acaba não aproveitando essa exatidão das medições. Então, esse aqui é um exemplo de que eu passei a ver mais aplicabilidade, preocupar com a aplicabilidade de tecnologias que possam dar às pessoas do campo uma ideia do que está acontecendo. Então, essa hidráulica nós já tínhamos calculado, nós usamos como exemplo para calcular escoamento superficial ou enxurrada, e chegamos naquele cálculo que essa enxurrada aqui representava 19.500 litros. E era proveniente de uma chuva em torno de 15 milímetros por hora, com duração de 6 minutos. Tá? Tinha sido uma chuva de 15 milímetros, tá? 15 milímetros por hora, com intensidade de 15 milímetros por hora, com a duração de 6 minutos. E que tinha gerado esse antes de fazer qualquer coisa. Isso aqui antes de construir caixa, antes de ter, aí analisando os dados de 2000, antes de fazer caixa e antes de fazer terraço. Bem, após a construção das caixas dos terraços, nós procuramos, né? Não ia conseguir uma chuva igual, mas procuramos uma chuva próxima, com característica bem próxima dessa daqui que tinha provocado essa hidráulica. Então, pegamos uma chuva de 12 milímetros por hora, com uma duração de 6 minutos e 30 segundos. Tá? Então, é uma chuva que tinha uma certa proximidade e com características mais ou menos próximas das características da chuva que tinha provocado essa hidráulica anterior. Então, calculando aqui, o mesmo processo, por exemplo, o mesmo processo aqui do rei de pontos, se você calcular essa enxurrada aqui, você vai achar 6.300 litros. Então, essa é uma chuva semelhante a essa aqui, tinha provocado um escoamento de apenas 6.300 litros, olha, bem menor do que 19.500 litros da situação anterior. Bem, vamos fazer uma contabilidade
uma contabilidade. Começamos com essa ideia de contabilidade de água lá na aula anterior e vamos aplicar aqui, continuar aplicando aqui essas nossas ideias. O dado, uma chuva de 15 milímetros por hora com duração de 6 minutos e 30 segundos. Até um pouco maior, né? Até um pouco maior, mais intensa, tá? Mais intensa e um pouco maior do que, com duração um pouco maior do que a chuva anterior, que tinha provocado um escoamento bem mais elevado, com um pico inclusive bem mais elevado. Bem, a área da bacia é 15 hectares, aquela bacia do Cardoso 30 hectares, e o volume escoado, nós tinha calculado naquela hidrógrafo anterior lá, 6.300 litros. Bem, vamos fazer alguns cálculos. Qual foi a lâmina de água recebida durante essa chuva? Então você tem 15 milímetros por hora, como nós estamos falando em minuto e segundo, né? Aqui 6 minutos e 30 segundos, daria 390 segundos, desculpe. Então nós vamos procurar milímetro por segundo, depois multiplicar por segundo para ter a lâmina. Então nós pegamos 15 milímetros por hora, dividimos por 3.600 segundos por hora, tá? E depois multiplicamos pelo número de segundos aqui, 390 segundos. Achamos uma lâmina de água de 1,6 milímetros. Então aquela chuva colocou sobre a bacia uma lâmina de água de 1,6 milímetros. Né? Qual o volume? O volume, então, dessa chuva? Aqui é a lâmina de água, aqui o volume. Qual o volume? Então, você tem a área do recipiente, né? 15 hectares, vezes 10 mil metros quadrados por hectare, vezes 0,0016, que é transformar isso aqui em metros. Então, você teve, essa bacia recebeu por essa chuva de 15 milímetros por hora e 6 minutos e 30 segundos, uma quantidade de 240 metros cúbicos de água. Bem, se o escoamento foi de 6,3 metros cúbicos, 6.300 litros, aqui, 6,3 metros cúbicos, então se eu dividir 6,3 metros cúbicos por 240 metros cúbicos, vezes 100, eu tenho a percentagem dessa enxurrada em relação à quantidade de água recebida pela chuva. Então, achamos 2,6%. Olha, a redução da enxurrada foi de quanto? Olha, 19.500 litros. Dividido por 6.300 litros, tá? Você tem aqui, ó, nós diminuímos a enxurrada em 3 vezes. Então, o volume de enxurrada em 3 vezes. E esses volumes que não escoaram, eles foram para onde? Foram para o aquífero. Então, nós estamos colocando água no armazenamento subterrâneo para guardar água, para fornecer essa água ao pequeno curso d'água, o córrego drenante lá durante o período de estiagem. Então, começamos a ver daí a possibilidade de usar essas ferramentas, né, essas práticas de conservação para que você aumentasse a quantidade de armazenamento de água no aquífero. O que interessa é isso, o nosso interesse seria guardar água, sempre guardar água no aquífero para que você tenha uma vazão mais regular durante o ano e não tenha aquelas vazões fortes de enchente no período de chuva e depois praticamente os córregos secam no período de estiagem, o que está acontecendo muito por aí, porque nós não estamos abastecimento, não estamos colocando água na caixa, tá? Estamos só abrindo a torneira. Bem, eu disse que lá para trás, que no finalzinho nós íamos conversar mais um pouquinho sobre o professor Hewlett, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Talvez esteja nascendo, né? Talvez esteja nascendo com essas leituras dos trabalhos de Hewlett, talvez esteja nascendo, ou até já nasceu, a ideologia hewlettiana. Nós já temos mencionado de vez em quando, em artigos escritos, por aí, na chamada ideologia hewlettiana. Então, essa ideologia de pequenas bacias, nós já temos denominado essa ideologia, algumas vezes, de ideologia hewlettiana, e talvez valesse a pena aumentarmos essa citação, ou essa atribuição dessa denominação para a ideologia de pequenas bacias. E isso é em homenagem ao professor John Hewlett, ele já é falecido, ele foi professor da Universidade de Geórgia, na América do Norte, e era também pesquisador do Laboratório de Pesquisas Hidrológicas, sediado no estado da Carolina do Norte, e que é famoso e é conhecido como pela denominação de Cauita. E lá o professor Hewlett se dedicou muito ao estudo de pequenas bacias. Então, há muitos artigos publicados, tá? Sobre estudos feitos por ele nessa bacia, nessa área de Cauita, nesse conjunto, um conjunto de pequenas bacias em Cauita, e que tem resultados muito interessantes. E que vale a pena, se a gente tiver possibilidade de consultar,
buscar esse tipo de informação. Então, inspirados, né? Inspirado, na verdade, tudo que a gente, na verdade, que a gente andou fazendo por aí, estava muito inspirado nas observações ou nos trabalhos do professor Hirt em Cauíta. Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.